Estamos prontos? Felipe, quando quiser, fique à vontade, por favor. Bom dia, irmãos. Vamos começar com uma oração. Pai bendito, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus criador de todas as coisas. Graças te damos, Senhor Deus, pela noite de descanso que nos concedeu. Obrigado pelo conforto dos nossos lares, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá proteção, supre nossas necessidades, Senhor Deus, e que possamos estar sempre tendo gratidão por isso. Abençoe a tua igreja onde estiver reunida, Senhor Deus, nesse período virtual. Que possamos estar aproveitando esses momentos, sejam ao vivo, Senhor Deus, ou pós eles, para aprender mais e mais e mais, Senhor Deus, a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo convívio cada irmão, na oportunidade que temos, Senhor Deus, nessas reuniões, sejam matinais, sejam as noturnas. Te damos graça por termos esse recurso e podemos nos reunir dessa forma. Senhor Deus, abençoe o Otávio nessa manhã, que vai trazer a tua mensagem, que o teu Espírito Santo possa estar guiando, Senhor Deus, e que possamos estar realmente aproveitando o máximo da tua palavra e da tua orientação em nossas vidas. Abençoe aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por necessidade, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão encarcerados, que o Senhor possa estar fazendo a tua vontade na vida de cada um. Nos ajude a vencer nossos medos, nos ajude, Senhor Deus, a vencer nossas aflições, preocupações, Senhor Deus, e acima de tudo, nos ajude a sempre mantermos firmes na tua palavra. Obrigado porque o Senhor é fiel. E é isso que eu lhe peço e agradeço no precioso seu Filho Jesus Cristo. Amém. Deixa eu compartilhar o hino aqui. Felipe, eu pedi aqueles dois, mas se você tiver mais, pode cantar mais, tá bom? Aqui tem o hinário inteiro, tudo bem. Então vamos lá. Vamos lá, vamos ver como vai estar esse tempo. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. E ainda que os campos não floresçam, e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema e de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, olhe o seu amor. Não me guie por vistas, alegre estou. Glória, 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 aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Glória, 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 aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor.
Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guie por vistas. Alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guie por vistas. Alegre estou. Amém. Quer fazer mais um, Felipe? Ou posso ir em frente? Vou em frente, eu vou em frente. Então, para quem não cumprimentei ainda, bom dia. Eu estou vendo aqui o Jorge, provavelmente a caminho do hospital, bom dia. Edna, bom dia. Sérgio, que também chegou por aí, bom dia. Eu vou... Vocês já devem estar vendo aí na tela, fazer uma pergunta importante que hoje, nesses dias a gente tem falado muito, feito muitas introduções a respeito da situação que a gente está vivendo, sempre nas mensagens, grandes introduções sobre situação, sobre introduções básicas para falar de um assunto específico. Eu vou ser direto hoje, direto e reto, como diz no interior. Você tem fé? O que é fé? Quase todo mundo diz que tem. Eu não vou me prender aqui em buscar o que significa a palavra no dicionário. Eu vou falar sobre a fé. A fé que todo mundo, ou quase todo mundo, diz que tem. Né? Sempre que a gente pergunta, você tem fé? Não, eu tenho fé, sim. Se perguntaram para um mineiro se ele tinha fé, ele disse assim, a fé a gente não tem que ter, ela está lá. É uma historinha, depois eu conto uma história dessas para vocês. Mas quase todo mundo diz que tem, né? Mas na hora que a gente precisa de alguma coisa sobrenatural, a gente sempre conta com a sorte, né? A gente vê sempre a fila das lotéricas lá lotada. Se perguntar para alguém na fila se tem fé, todo mundo tem fé. Não sei se a fé é certa, mas tem fé. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre o que é a fé realmente. Não a fé lá das explicações técnicas, enfim. Afinal, é tão comum a gente falar sobre fé, né, que isso fica meio no automático. Sempre que a gente fala de fé, a gente fala é fé, ponto. É meio automático isso. Mas se a gente cair nesse automático da fé, aí é que ela não vai funcionar mesmo. Né? Se for fé só de boca, aí é que ela não funciona mesmo. Nós vamos falar aqui e tentar entender alguns princípios básicos sobre fé que talvez nos façam nos sentir melhores em nossas vidas, né? Que talvez façam diferença em nossas vidas. Então, se você está precisando de um milagre nesses dias complicados que a gente está vivendo, com a situação toda complicada, se a gente está precisando de um milagre, mas não tem ideia se está acreditando o suficiente ou da maneira certa, quem sabe a gente não consegue esclarecer isso agora. Vou tentar fazer isso. Fé é acreditar, mas acreditar em quê? Todos nós vivemos por nossas crenças. A crença é algo que pode não ser muito consciente e organizado na nossa mente, mas ela sempre existe. A gente acredita, a gente crê em coisas, a gente acredita nas notícias, a gente crê nos noticiários, a gente acredita nos médicos, a gente crê nos remédios, enfim. Então, crença é algo que pode não ser muito organizado, a gente não pensa muito sobre isso, mas ela sempre existe na gente. É aquilo que acreditamos que nos levará a ter determinadas atitudes e a ter resultados equivalentes. Por exemplo, se nós acreditamos que a coisa mais importante da vida é ganhar dinheiro, as nossas decisões nessa área seguirão esta crença e sempre colocarão pessoas e coisas, né, em segundo plano. Então,
eu acredito no dinheiro, eu acredito que o mais importante é ganhar dinheiro, nada mais na minha vida fará sentido a não ser ganhar dinheiro. Por exemplo, também, se achamos que todas as pessoas não são confiáveis, os nossos relacionamentos vão ser sempre superficiais. Depende do que eu estou convicto, do que eu creio. Se eu creio que as pessoas não são confiáveis, sempre serão relacionamentos superficiais na minha vida. E se pensarmos que é lógico que as pessoas ficam doentes quando envelhecem, vai ser natural que eu fique doente quando envelhecer, porque eu acredito nisso. Né? E por aí vai, e outros exemplos. Existem também pessoas que creem em determinados elementos, em deuses, em filosofias, em rituais, seitas e assim por diante. Essas pessoas acham que, de alguma forma, essas coisas farão algo por elas. Coisas sobrenaturais ou não. Este é um tipo de fé, mas não é a fé bíblica, que é a fé de que nós vamos falar aqui. Porque se você quiser que Deus, o Criador do universo, e que deu vida a você, haja em seu favor, você precisará colocar toda a sua crença na Bíblia, que é a palavra de Deus. Esta é a fé que fará você viver o sobrenatural de Deus de uma forma incrível. Então, você não precisa ter fé, você precisa ter fé sim, mas esta fé precisa vir de algum lugar. Você precisa alimentá-la de alguma forma. Você precisa sustentar a sua fé de alguma forma. É disso que nós vamos falar daqui por diante, da fé bíblica. A Bíblia, né, a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro escrito por vários autores, mas ela é totalmente inspirada pelo próprio Deus. Ninguém saiu escrevendo da própria cabeça. A Bíblia não é um romance de ficção. A Bíblia é o registro daquilo que Deus fez, daquilo que Deus reservou para nós, daquilo que Deus ainda tem para nós. Ela é repleta, ela é repleta de instruções, de encorajamento, de promessas e ensinamentos. Se você acreditar que a palavra de Deus é a única resposta para tudo que você precisa, vai ficar muito mais fácil que esta crença, que você está vivendo uma crença genuína, praticando uma fé genuína. Nós precisamos entender que uma pessoa pode parecer muito boa, mas sem fé na palavra de Deus, Deus não pode agir na vida desta pessoa. Porque a fé é o idioma, é a linguagem do reino de Deus, das coisas que não se pode ver. É a linguagem do reino de Deus. Tem um verso de Hebreus que diz exatamente isso. Eu já transcrevi aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos inverter um pouco esse Hebreus 11, versículo 6. Aqueles que o buscam, buscam a quem? A Deus. Buscam se aproximar de Deus. Mas sem fé, como é que eu vou reconhecer a Deus? Como é que eu vou agradar a Deus? Se eu não estou conseguindo me aproximar de Deus, não consigo entender o que Deus se agrada de mim e o que Ele tem para mim. Fé é ter certeza ou é contar com a sorte? Como acabamos de ver, Deus precisa da nossa fé para poder realizar algo. É básico, eu preciso ter fé para que Deus possa agir na minha vida. Numa outra mensagem que eu falei aqui numa outra manhã, eu disse exatamente isso. Se eu creio em Deus, eu tenho um caminho aberto para que tudo aconteça de bom, todas as boas realizações da minha vida. Então, vamos ver como é a fé bíblica. Mais para frente em Hebreus 11, mais para trás em Hebreus 11, no versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam
a convicção de fatos que se não veem. É isto, o reino de Deus é isto. Convicção de fatos que se não veem. Eu não vejo, eu não consigo divisar como é o reino de Deus. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam, destas coisas que se esperam. É ter convicção de que mesmo o que eu não vejo está lá e é para mim. A verdadeira fé, segundo a palavra de Deus, não depende da existência de qualquer situação favorável ou de termos sorte. Então, eu não preciso ter sorte para ter fé. A verdadeira fé, segundo a palavra, ela não depende de uma situação favorável. Ela é circunstância para uma situação favorável. Eu só terei uma situação favorável se eu tiver fé. Se eu não acreditar que ela virá, ela não existirá. Então, a fé não depende das circunstâncias. Por isso eu pedi esse cântico para o Felipe antes. A fé não depende das circunstâncias. Ela é uma convicção íntima de que haverá o resultado esperado, não baseada em nenhum pensamento positivo, mas fundamentada nas promessas feitas pelo próprio Deus. É a convicção das promessas do próprio Deus que se cumprirão. Por exemplo, nós, que vivemos em cidade grande, sabemos o quanto a violência nas ruas e a criminalidade são uma realidade. Porém, existem inúmeras promessas na Bíblia que dizem que Deus guardaria os seus filhos. Então, se orarmos e confiarmos firmemente na proteção de Deus, porque Ele nos prometeu segurança, nossa vida estará nas mãos dele o tempo todo, mesmo que estejamos no meio de um tiroteio. A gente ouve muito falar de pessoas que saíram ilesas de acidentes muito grandes, de tiroteio, de situações complicadas, de enchentes. Provavelmente essa pessoa tinha tanta fé, que essa pessoa conseguiu aquilo que esperava. Eu tenho fé que Deus vai me salvar, eu tenho fé que Deus me guarda, eu tenho fé que Deus está comigo. Essas pessoas reconheceram isso. Temos que entender que ter direito às promessas de Deus não impede que passemos por situações difíceis, como eu comentei aqui agora, das enchentes, de acidentes, de situações complicadas em relacionamentos, enfim. Mas garante que Deus estará zelando cuidadosamente pela nossa vida. Então, as promessas de Deus não impedem que passemos por dificuldades. Mas temos que ter fé de que Ele está zelando cuidadosamente pela nossa vida. É por isso que, se tivermos fé na palavra de Deus, não precisamos ficar assustados por causa das circunstâncias. As circunstâncias serão simples circunstâncias. Como recebemos fé? A Bíblia diz, lá em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu já usei esse versículo aqui antes também numa outra mensagem. No Brasil, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo, existe um grande acesso e muito facilitado ao conteúdo da Bíblia. É possível professar a fé, é possível ler a Bíblia com liberdade. No Brasil, principalmente, nós temos lá, não me lembro agora, já fiz essa conta, de quantos canais digitais foram abertos aí na época em que foram transformados os sinais digitais. Dos 60 e tantos canais que eu me lembro de ter contado, pelo menos metade eram de canais evangélicos ou bíblicos ou de assuntos nesse sentido. Então é comum ouvirmos a palavra de Deus nas igrejas, na TV, nas redes sociais, agora principalmente nas redes sociais. Porém, este verso não fala somente do fato físico de ouvir a palavra de Deus, eletronicamente ou impresso, mas sim de abrir o coração para ela, porque ouvir a palavra é alimentar o desejo de continuamente aprender mais de Deus. É uma ansiedade, no bom sentido, se é que existe isso, mas é uma ansiedade de, à medida em que eu conheço mais alguém, que eu me sinto melhor com alguém, eu quero estar mais próximo desta pessoa. O Walter pode
confirmar isso, é um princípio da paixão, né? É uma coisa que você quer sempre estar próximo, você quer, porque isso te faz bem, a proximidade desta pessoa te faz bem. Então, ouvir a palavra é alimentar este desejo de continuamente aprender mais de Deus e cada vez mais vontade de estar perto dele. Então, vamos ler de novo o versículo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, não é um simples ouvir. Não é ouvir o podcast para iniciar o dia com um incentivo. Não é ler um versículo da Bíblia e sair, pegar o carro e automático sair pelo trânsito distribuindo palavrões e brigando com todo mundo. Não é isso. É ouvir, é pelo ouvir da palavra de Deus. Pelo conteúdo do que está escrito. Pela forma como isso muda em nós alguma coisa, a nossa atitude. Nós somos bombardeados por notícias contrárias à nossa fé todos os dias. Vou citar o Carlos aqui de novo, que ser cristão é estar sempre na contramão. Porque todas as notícias são contrárias. Tudo que se diz, o mundo todo hoje está voltado ao contrário do que é ser cristão. Por isso não adianta ouvir apenas hoje e não fazer disso uma prática, porque não vai ter resultado nenhum. Não adianta ouvir por um ouvido e deixar sair pelo outro. É preciso estar sempre ouvindo, para que isso fique em nós. Eu li esta frase em algum lugar, tomei nota, não anotei o nome do autor, nessa frase não é minha. A maioria dos cristãos alimenta o seu corpo com 3 boas refeições diárias, ao passo que o espírito recebe um só lanche frio por semana. E querem saber por que estão tão fracos na fé. Eu não sei o nome da pessoa, mas eu sei que era um evangelista aí pelos anos 1800, no início do evangelismo americano, do pentecostalismo, enfim. Então, como ele comentou aqui, a maioria dos cristãos alimenta seu corpo com 3 boas refeições diárias, ao passo que o espírito recebe um só lanche frio por semana. Ou seja, se não alimentarmos o nosso espírito corretamente, estaremos vazios. Já que eu estou cheio de expressões hoje, saco vazio não para de pé. Então o espírito também precisa ser alimentado. Quais são os pré-requisitos da fé bíblica? Como é que eu alimento o meu espírito? Algumas coisas são básicas e necessárias para que a fé bíblica funcione. Ter confiança. Para ter fé, eu preciso confiar. Confiança é aquele sentimento íntimo de que Deus, através da sua palavra, não falha. Porque tudo que lemos diz exatamente isso. Deus não falha. No positivo e no negativo, no bom e no ruim, na hora de dar os presentes e na hora de cobrar os pecados. Quem confia em Deus mantém um coração firme, fortalecido e alegre, crendo que a solução será dada no tempo certo, apesar dos problemas. Então, confiar em Deus também é isso, manter o coração firme, fortalecido e alegre, mesmo que a resposta à nossa confiança não seja imediata. Nós precisamos exercitar a dependência. Precisamos depender de Deus o tempo todo, manter o foco nele o tempo todo. Depender é o mesmo que render-se a Deus, à sua palavra. É deixar que tudo o que eu vejo, tudo o que eu leio, tudo o que eu sinto quando tenho a Bíblia nas minhas mãos, se transformem em sentimento dentro de mim, alimentem o meu espírito. Render-se significa ceder ao direito ou ao poder de alguém. Então, exercitar a dependência, render-se a Deus, é justamente o que nós temos que fazer. Nós temos que ceder ao direito absoluto da palavra sobre nós. Nós temos que assumir a palavra em nós, nos revestirmos da palavra de Deus. E temos que viver a obediência. Não adianta nada
das minhas citações aqui de novo. Eu era muito bagunceiro, muito arteiro quando era moleque e sofria muitos castigos. Até que eu aprendi a obedecer e a sofrer menos castigos. Eu aprendi da pior maneira possível. Então, viver a obediência, agir em fé, é acreditar que aquilo que Deus diz é absolutamente verdadeiro. Por isso, a obediência vem como consequência dessa crença. Agir conforme a palavra de Deus, agir conforme a palavra de Deus pede, é o correto, é o seguro e é o que nos dará vitória, porque os princípios de Deus nos protegem. Da maneira positiva, eu aprendo a ser obediente pela fé, obedecendo ao que está escrito, obedecendo ao que Deus quer de mim, obedecendo a forma como eu devo ser cristão, a forma como eu devo agradecer a Deus, principalmente, em cada coisa que eu recebo. Apesar de tudo isso, a fé pode não funcionar, não pode? Vamos ver se a fé pode não funcionar? Sim, ela pode não funcionar. Vamos ver aqui 3 possibilidades que nos impedem, né, de ter uma fé firme. Falta de conhecimento bíblico. Por falta de conhecimento, um prédio mal construído pode cair. Por falta de conhecimento, a nossa fé pode não ser suficiente para nos salvar. Quando não conhecemos sobre quem é Deus, quem Ele é, o que Ele fez por nós, quem nós somos nele e com Ele, o que podemos e o que temos direito como filhos dele, as trevas reinam e nos escravizam. Se nós não tivermos o conhecimento específico sobre Deus, nós não teremos aquela proximidade da paixão que eu comentei antes, aquela proximidade de conhecimento, de estar próximo e querer estar sempre mais próximo. E aí, à medida em que eu me afasto de Deus, eu estou indo cada vez mais para a sombra. Mas eu preciso acreditar na palavra. Se eu não acreditar na palavra, a incredulidade vai acontecer e eu vou acabar rejeitando esta palavra, porque eu vou me deixar levar por outras coisas. À medida em que eu ouço com o ouvido e deixo sair pelo outro, a minha cabeça está vazia. E qualquer outra coisa que me seja dita, eu posso assumir como verdade. Então, qualquer outra seita, qualquer outra religião, qualquer outro falso profeta, ou qualquer outro pensamento que eu tenha, não será puro o suficiente para manter a minha fé, para me manter crédulo. Então, mesmo sabendo das promessas de Deus para a minha vida, mesmo sabendo das promessas de Deus para a vida dessa pessoa, ela escolhe não crer. A prática do pecado. Como eu comentei, se eu tenho a cabeça vazia, eu vou estar apto a receber influências, e isso pode me levar a pecar. Então, a bênção de Deus não pode estar sobre aquele que está na prática do pecado. Neste caso, não existe liberdade para a ação da fé. Se eu estou praticando o pecado, obviamente eu não estou exercitando, eu não estou utilizando, eu não estou praticando a minha fé. A prática do pecado abre espaço para que o inimigo possa agir na vida de uma pessoa livremente. As duas coisas não andam juntas, pecado e fé. A prática da fé e a prática do pecado, elas se anulam. Quando eu tenho a prática da fé firme, o pecado não existe em mim. Quando eu tenho a prática do pecado firme, a fé não existe em mim. Então, concluindo, a fé é um estilo de vida e precisa controlar os nossos pensamentos, a nossa boca e as nossas atitudes. Estilo de vida aqui no sentido de que eu busco a fé para viver a minha vida. A forma como eu vivo, a forma como as atitudes que eu tomo, a forma como eu me comporto, será pela fé. E esta fé terá que controlar os meus pensamentos, a minha boca e as minhas atitudes. Mas quando nos rendemos à palavra de Deus, a Bíblia diz que
O que é nascido de Deus vence o mundo. Então, eu não preciso me esforçar tanto para ter um estilo de vida. O que é nascido de Deus vence o mundo. Se eu estiver próximo de Deus, se eu estiver junto com Deus, eu vencerei o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Para eu ser nascido em Deus, eu tenho que praticar a fé. Para ter esta vitória em Deus, eu preciso ter fé. Esse versículo está lá em 1 João 5, versículo 4. Eu vou repetir. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, que consigamos ter fé, que consigamos estar sempre próximos de Deus, porque Deus nos criou para vencer e para ser uma bênção para os outros. Esta nossa fé, essas nossas atitudes, esse nosso estilo de vida em relação às outras pessoas, em relação ao mundo, é que fará mostrar às outras pessoas que o estilo de vida deles está diferente. E que a diferença nesse estilo de vida será feita através da fé. Que possamos a cada dia alimentar a nossa fé e viver por ela. Amém. Podemos cantar mais 2 hinos, isso, Otávio? Fique à vontade, 2 hinos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém? Desculpe, mas escolhi uma estrofe. Depois temos a oração. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus os guarde em sua luz, Deus os guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes,
Deus os guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde para seu louvor, para seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus os guarde para seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus os guarde em sua luz. Amém? Amém. Vamos orar. Onipotente, onipresente, Deus e Pai Celestial, nós nos achegamos diante do Teu santo trono nesta manhã para louvar e glorificar o Teu santo nome. Para lhe agradecer, ó Pai, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado a cada dia. Para lhe agradecer pela Tua palavra, Senhor, que nos orienta, nos exorta a levarmos e andarmos de acordo com a dignidade da Tua palavra. Ó Pai Celestial, que eu possa, e cada um dos irmãos também possam, estar buscando constantemente o alimento que vem através da Tua palavra e da oração constante com o Senhor. Obrigado, ó Pai Celestial, porque o Senhor tem dado o suporte necessário para nós atravessarmos essas tribulações atuais. Obrigado pela Tua palavra, que nos alimenta espiritualmente, fisicamente e mentalmente, nos fortalecendo a cada dia. Que nós busquemos constantemente a comunhão com o Senhor, para que esse fortalecimento seja pleno e possamos passar por toda e qualquer aflição, qualquer tribulação. Que nós tenhamos sempre a consciência que a nossa fé está voltada para a vida eterna e a nossa salvação espiritual dentro do Teu reino. Ó Pai Celestial, que nada nos desvie desse caminho. Que nós busquemos esse fortalecimento constantemente, como foi dito nesta manhã. Ó Pai Celestial, sabemos que a prática da nossa fé leva ao aperfeiçoamento e a amadurecimento espiritual. Ó Pai Celestial, que nós tenhamos sempre essa consciência. Pedimos, ó Pai, nesse momento, que você esteja colocando sua mão poderosa na vida de cada irmão em Cristo Jesus. Especialmente sobre a vida daqueles irmãos que trabalham na área da saúde e que estão constantemente lutando contra essa doença. Esteja também, ó Pai, com cada enfermo que está precisando do Senhor nesse momento. Que o seu amor e a tua misericórdia estenda a mão sobre eles para curá-los e que eles possam reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o médico dos médicos. Ó Pai Celestial, o Senhor tem todo o poder e o Senhor tem toda a glória nesse mundo. Que nós possamos sempre estar reconhecendo isso. Ó Pai, tenha misericórdia da humanidade, apesar de nós não merecermos. Pedimos que o Senhor abrevie esse tempo de tribulação, se for da Tua vontade. Confiamos plenamente no Senhor e em Cristo Jesus para a nossa salvação. E é no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém.